Fala aí pessoal, professor Marcos na área. Vamos fazer a correção da atividade 3 na semana 11, do dia 29/6 a 3/7, grandezas proporcionais e não proporcionais. Primeiro exercício fala o seguinte: o tempo de cozimento de um frango depende de sua massa em quilogramas. Sabe-se que um frango de 2,5 kg leva 1 hora e 15 minutos, ou seja, 75 minutos. Maria tem 60 minutos, 1 hora, para assar um frango. Qual a massa máxima desse frango que ela poderá comprar? Então vamos primeiro montar isso aqui. Então já montei aqui a minha regrinha de 3. Então frango quilos e tempo em minutos. Eu sei que 2,5 kg ele demora 75 minutos para assar. Ela só tem 60 minutos. Quanto tempo ela vai ter? Então assim, quanto mais peso, mais minutos. Menos peso, menos minutos, certo? Então aqui ela é uma grandeza, né, diretamente proporcional. Duas sobem ou duas descem. Se é diretamente proporcional, eu vou multiplicar em cruz, certo? Então vamos lá. 75 vezes x, 75x, que é igual a 60 vezes 2,5. Então continuando a nossa continha aqui, ó. 75x é igual 60 vezes 2,5 vai dar 150. Equação de primeiro grau, isolo x, 150 dividido por 75. Então, x é igual a 2. 2 o quê? 2 quilos. Então, para que ela tenha 60 minutos para assar esse frango, o frango vai ter que ter no máximo 2 quilos, ok? O exercício 2 fala assim, ó: uma panificadora produz 230 pães franceses a cada 40 minutos. Em uma jornada de 8 horas, quantos pães são produzidos? Então, se você trabalha mais tempo, você produz mais pães. Então, ela é uma grandeza diretamente proporcional. Aumenta um, o outro também aumenta. Então, vamos montar aqui a regra de 3 para nós acharmos aí a quantidade de pães que foram produzidos em 8 horas. Montei aqui a minha regrinha, ó. Pães e tempo, certo? 230 pães em 40 minutos, certo? Ele quer saber quantos pães eu vou produzir em 8 horas. Só que eu não posso trabalhar minutos com horas. Então, o que eu vou fazer? Pegar 8 horas e transformar em minutos. Eu sei que em cada hora eu tenho 60 minutos. Se eu tenho 8 horas, 8 vezes 60, eu tenho 480 minutos. Então vamos transformar tudo isso em minutos para ficar mais fácil. Então 480 minutos, tempo embaixo de tempo, quantidade de pães e embaixo de quantidade de pães. Eu sei que é uma grandeza diretamente proporcional. Aumentei o tempo, aumenta a quantidade de pães produzidos. Regrinha de 3, multiplico em x, porque ela é diretamente proporcional. Então vai ser 40 vezes x, 40x, é igual a 480 vezes 230, certo? Regrinha já foi feita, equaçãozinha de primeiro grau, isolo x vai ser 480 vezes 230 dividido por 40. Aqui, ó, para facilitar a nossa vida, vamos fazer o seguinte, ó. Cortei um zero embaixo, cortei um zero em cima. Então vou simplificar por 4 embaixo por 4 em cima. Então vai dar x é igual
48 dividido por 4 vai dar 12 vezes 230 dividido por 1, que 4 dividido por 4 vai dar 1. E aí vou chegar no meu resultado. Fazendo essa multiplicação, eu vou chegar em 2.760 pães produzidos em 8 horas. É a nossa resposta. Importante, grandezas diretamente proporcionais, sempre multiplicar em cruz. Um cano com área de 6 centímetros quadrados esvazia uma caixa d'água em 4 minutos e meio. Outro cano com área de 10 centímetros quadrados e com a mesma vazão por minuto esvaziará a mesma caixa d'água em quanto tempo? O que eu tenho que primeiro saber? Se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Então, assim, se eu tenho um cano com 6 centímetros, ele esvazia em 4 minutos e meio, se eu aumentar a vazão, né, desse cano, o tamanho desse cano, vai sair o quê? Mais água, certo? Então o tempo vai diminuir. Então eu tenho maior cano, né? Só que o tempo vai o quê? Diminuir. Então ela é inversamente proporcional. Vamos montar aqui a regrinha para poder calcular. Então eu montei aqui, ó, a vazão e o tempo em minutos, certo? Vazão embaixo de vazão, tempo embaixo de tempo. Então a vazão de 6 eu gasto 4,5. Eu aumentei a minha vazão, ou seja, aumentei a bitola do meu cano, a grossura do meu cano. O que vai acontecer com o meu tempo? Ele vai diminuir, então é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, eu multiplico em linha, certo? Então vamos lá. Vai ser 10 vezes x, 10x. 6 vezes 4,5 vai dar 27. Quero saber o valor do x, equação do primeiro grau, x um lado. 27 dividido por 10, x é igual a 2,7 minutos. Ok? Cheguei ao meu resultado. Então, o que é importante? Quando eu tenho uma grandeza inversamente proporcional, sempre eu vou multiplicar em linha, certo? Aumentei a minha bitola do cano, né? Vou diminuir o tempo que a água vai escorrer, certo? Então, resultado 2,7. O exercício 4 fala assim: 5 homens levam 20 dias para recapear um trecho da estrada. Esse mesmo serviço seria realizado em quantos dias se fossem 8 homens? Então, primeira coisa, saber se é grandeza inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Então aqui, ó, eu vou montar, certo? Ele fala assim, ó, 20 dias. Esses homens levaram para recapear um trecho. Então, 5 homens, 20 dias, certo? Agora, ele está falando o seguinte: se eu aumentar a quantidade de homens, quantos dias eu vou ter? Então, vamos descobrir se ela é diretamente ou inversamente proporcional. 5 homens levam 20 dias. 8 homens levam menos dias. Então, aumentei a quantidade de homens e o meu tempo vai diminuir. Então, ela é inversamente proporcional. Inversamente proporcional, eu multiplico em linha. Então, vamos montar aqui, ó, 8 vezes x, 8x. Vai dar 20 vezes 5. X é igual 20 vezes 5 vai dar 100. 100 sobre 8, certo? Eu fazendo essa conta, vou chegar x igual a 12,5 dias. Então, aumentei a quantidade
de homens, né? Para fazer o mesmo trecho, aconteceu o que? Minha quantidade de dias diminuiu. Então, o resultado x é igual a 12,5 dias. O exercício 5 fala assim: 2 bolachas de água e sal possuem 64 calorias. Marina diariamente consome 5 bolachas de água e sal em seu café da manhã. Quantas calorias ela consome por dia? Então, vamos entender o seguinte: 2 eu tenho 64 calorias. Se eu consumir 5, eu vou ter o quê? Mais calorias. Então, ela é uma grandeza diretamente proporcional. Aumentei a quantidade, aumentei também as calorias. Então, vamos montar para resolver. Então, eu já sei que ela é uma grandeza diretamente proporcional, certo? Se é diretamente proporcional, aumento a quantidade de bolachas, também aumento a caloria. Se ela é diretamente proporcional, multiplico em cruz. Então vai ser 2 vezes x, 2x. E 64 vezes 5. Então, isolo x, 64 vezes 5, dividido por 2. Certo? E, para facilitar, posso simplificar. Dividir por 2 embaixo, por 2 em cima. Então, vai dar 32 vezes 5. X é igual, vai dar 10, sobe 1, 160 calorias. Então, Marina consumiu 160 calorias em 5 bolachas no seu café da manhã. O exercício 6 fala assim: um livro tem 150 páginas e a cada página 36 linhas. Um editor resolveu colocar apenas 30 linhas em cada página. Qual será a nova quantidade de páginas desse livro? Então, vamos saber se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então é o seguinte, eu tenho 150 páginas e 36 linhas. Se eu diminuir a quantidade de linhas, o que vai acontecer com a minha quantidade de páginas? Ela vai aumentar. Então é uma grandeza inversamente proporcional. Então vamos montar aqui para poder resolver esse exercício. Então aqui montei aqui páginas e linhas. Então, 150 páginas, 36 linhas. Se eu diminuir a quantidade de linhas, vai o quê? Aumentar a minha quantidade de páginas, certo? Isso mesmo. Então, se é uma grandeza inversamente proporcional, eu multiplico em linha, certo? Então, vamos lá. Vou fazer aqui 30 vezes x, 30x, que é igual a 150 vezes 36. Vocês veem que cada exercício eu estou fazendo de uma forma diferente. Alguns eu simplifico, outros eu multiplico, tá? Para mostrar as diversas opções que vocês têm na hora de resolver esse exercício. Então aqui, 30x é igual a 5.400. 150 vezes 36 é 5.400. Isolo x, 5.400 dividido por 30, certo? X é igual a 180. 180 o quê? Páginas. Então, quando eu diminuo a quantidade de linhas, eu aumento a minha quantidade de páginas. Resposta: 180 páginas. Então, o exercício 7 fala assim: um caminhão pode levar 600 sacos de cimento ou 7.290 tijolos. Se o veículo já foi carregado com 100 sacos de cimento, quantos tijolos ainda podem ser colocados no caminhão? Então, vamos montar aqui para poder chegar na nossa quantidade de tijolos.
O exercício 8 fala assim, ó. Anitta imaginou que levaria 12 minutos para terminar a sua viagem, enquanto dirigia a velocidade constante de 80, numa certa rodovia. Para sua surpresa, levou 15 minutos. Com qual velocidade constante essa previsão teria se realizado? Então aqui tem uma pegadinha, gente, ó. Ela queria gastar 12 minutos andando a 80 km. Só que ela manteve os 80 km e ela gastou 15 minutos. Certo? Então, se ela conseguisse manter essa previsão de fazer em 12 minutos, qual a velocidade que ela teria que ter para chegar nesse tempo aí desejado? Vamos montar aqui para poder fazer com vocês. Então, montei aqui e aqui tem uma pegadinha que por isso que eu não coloquei nenhum X e nenhum 80 aqui. Primeira coisa que eu tenho que entender, ó, ela queria fazer em 12 minutos, só que ela não conseguiu fazer em 12 minutos. Ela andou 80 km e levou 15. Então, 80 vai na frente do 15. E ela quer saber, para manter esse tempo que ela gostaria de fazer, qual a velocidade que ela tinha que fazer. Então, aqui que vai o X. Outra coisa importante, saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, é o seguinte, para que eu diminua o meu tempo, o que eu vou ter que fazer com a minha velocidade? Aumentar. Então, ó, diminuir o tempo de 15 para 12, eu tenho que aumentar a minha velocidade de 80 para X. Aí eu vou ter que descobrir. Como é inversamente proporcional, eu multiplico em linha, certo? Multiplicando em linha vai ser 12 vezes X, 12x, que é igual a 80 vezes 15, certo? Então, 12x é igual a 80 vezes 15, vai dar 1.200. Como eu estou aqui numa equaçãozinha de primeiro grau, isolo x, 1.200, já está à direita do sinal de igual, o 12 que está multiplicando vem para cá dividindo, certo? Então, se eu fizer essa continha aqui, x é igual a 100. 100 o quê? 100 quilômetros. Então, para que a Anitta conseguisse fazer com um tempo de 12 minutos, ela teria que aumentar a velocidade para 100 km por hora. O exercício 9 fala assim, ó, o cachorro de Amanda pesa 4,5 kg. Para tratar uma infecção nas vias urinárias, o veterinário receitou um antibiótico, cuja dosagem é de 6 ml a cada 10 kg de peso corporal. Quantos ml de antibiótico Amanda dará para o seu cachorro? Então, o que eu imagino? Primeiro, saber se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se eu tenho menos peso, eu vou dar menos antibiótico. Então ele é uma grandeza diretamente proporcional. Então vamos montar para chegar na nossa... Montei aqui ml e quilo. Então quilo embaixo de quilo, ml embaixo de ml. Já sei que essa grandeza ela é diretamente proporcional, certo? Se eu aumento o peso, aumento a dosagem. Se eu diminuo o peso, eu diminuo também a dosagem. Então vou multiplicar em cruz. Se eu fizer essa continha aqui, vai dar 10 vezes x, 10x, vezes 4,5 vezes 6. Vou fazer esta continha aqui. Então, 10x é igual 4,5 vezes 6 é igual a 27, certo? Deixa eu ver se eu consigo focalizar melhor isso aqui, que não está dando muito certo. Agora melhorou, agora ficou bonito. Então, vou voltar aqui, ó. Montei ml embaixo de ml, quilo embaixo de quilo.
Quando eu diminuo o peso, diminuo a dosagem, é uma grandeza diretamente proporcional, multipliquei em cruz. 10 vezes x, 10x, 6 vezes 4,5, ou 4,5 vezes 6. 10x é igual a 27, que é a multiplicação de 4,5 por 6. Então, quero saber o valor do x, equaçãozinha de primeiro grau. 27 dividido por 10. Se eu fizer essa continha aqui, vou chegar em x igual 2,7. 2,7 o que? ml. Então, a dosagem que tem que ser dada para o cachorro é 2,7 ml. Então, vamos ao exercício 10. Fala assim, ó, um grupo de amigos, de 15 amigos, parte para uma trilha, com alimentação contabilizada para 20 dias. Se aumentarmos para 25 amigos, quantos dias essa alimentação dará? Então, primeira coisa, saber se ela é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Aqui eu sei que é o seguinte, que 15 amigos tem comida para 20 dias. Se eu aumentar a quantidade de amigos, essa comida vai dar para menos dias. Então, eu aumentei a quantidade de amigos, vai dar a alimentação para menos dias. Então, ela é uma grandeza inversamente proporcional. Então, vamos montar aqui a regra de 3 para podermos calcular quantos dias que dará essa alimentação aqui para os 25 amigos. Então, nós já sabemos que é uma grandeza inversamente proporcional, porque eu aumentei a quantidade de amigos, diminuí a quantidade de dias. Se eu sei que é inversamente proporcional, vou multiplicar em linha, certo? Então, vai ser 25 vezes x, 25x, que é igual a 20 vezes 15, certo? 25x é igual, 20 vezes 15 é igual a 300. Aqui estou numa equaçãozinha de primeiro grau, certo? Eu vou isolar o x, vai ser 300 dividido por 25. Continuando, essa divisão vai dar 12. 12 o quê? 12 dias. Então, essa é minha resposta. Então, aumentei a quantidade de amigos, diminuí a quantidade de dias. Resposta, 12 dias.